Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra de Deus para a nossa edificação. E hoje gostaria de abordar um tema muito importante: oração por todos. A oração por todos. A importância de estarmos intercedendo, orando uns pelos outros. Deus, embora onisciente e onipotente, escolheu de nos fazer parte da sua obra e pela oração nós podemos contribuir para mudar o mundo. Orações unidas, específicas e estratégicas foram respondidas por Deus para mudar o curso da história, não apenas nos tempos bíblicos, mas na história recente. Resultados dramáticos ocorrem quando o povo de Deus oram em unidade. Amém? E o nosso texto para a nossa reflexão desse vídeo se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 1 e 2, nós vamos estar lendo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Para melhor compreender o contexto em que Paulo se encontrava quando ele escreveu esta carta a Timóteo, nós vamos compreender um pouquinho da história daquela época. Enquanto Paulo escrevia esta carta, a ameaça de perseguição contra a igreja estava crescendo. E foi Nero, conhecido por sua crueldade, que era imperador naquela época, 54 a 68 depois de Cristo. Nero precisava de um bote expiatório. Um bote expiatório é um indivíduo, grupo ou organização escolhido para assumir a responsabilidade ou expiar uma falta da qual é totalmente ou parcialmente inocente. No sentido figurado, pessoa a quem os erros dos outros são culpados, vítima expiatória. E quando Nero precisou de um bote expiatório para o incêndio que quase destruiu Roma em 64 depois de Cristo, ele culpou os cristãos para desviar a atenção de si mesmo. A perseguição então rompeu contra os cristãos em todo o Império Romano daquela época. Eles não apenas foram privados de certos privilégios sociais, mas também foram publicamente massacrados, queimados e entregues a animais selvagens. Por que Paulo, então, diante de uma realidade tão cruel, tão terrível, em que estava passando a igreja do Senhor, pede aos cristãos para que possam estar orando por todos os homens, pelos reis e por todos aqueles que estavam investidos de autoridade? Como o texto mesmo nos diz, para que nós possamos levar uma vida tranquila, sossegada, com toda piedade e dignidade. Se nós compreendermos bem esse texto, ele nos fala a nós cristãos que cabe a nós, como igreja de Deus, como povo de Deus, como corpo de Cristo na terra, de estarmos orando, intercedendo, suplicando, clamando a Deus pelos reis, por todos os homens, por todos aqueles que estão investidos de autoridades, por todos aqueles que estão presidindo, pelos chefes de estados, pelos presidentes, para que eles possam governar os países, as nações, com o temor de Deus, com a sabedoria de Deus, com justiça e com integridade. E também para que eles possam estar abertos para a divulgação das boas novas do Evangelho de salvação em Cristo Jesus. As boas novas não são de alcance universal. Não é dirigido a um povo, a uma raça, um sexo ou a uma nação.
Somente Deus ama o mundo inteiro e enviou seu Filho para salvar a todos os pecadores. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus e da oferta da salvação. Vamos ainda estar lendo o versículo 3 a 6 que nos diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. É bom que nós estejamos orando e intercedendo por todos os homens, por todos os reis e por todos aqueles que estão investidos de autoridade. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós podemos afirmar que o desejo do coração de Deus, aquilo que Ele quer, segundo a palavra de Deus, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus é a verdade, a sua palavra é a verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate a todos. Foi Jesus que pagou o preço, o bote expiatório, que levou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas faltas, sendo ele inocente, sendo ele santo, puro, imaculado, sem nenhum pecado. E ele pagou o preço para nos reconciliar com Deus. Ele fez isso porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17 de João 3 nos fala ainda: Deus de fato não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. O preço foi pago. A salvação é uma oferta, é uma graça vinda do trono de Deus a todos os homens. O Salmo 33, 12 nos diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, bem-aventurado o povo que ele escolheu para a sua herança. Como é importante, como nação, de estarmos servindo a Deus, de estarmos realmente sendo salvos, sendo resgatados pelo poder de Jesus Cristo, pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. O versículo 8 nos diz ainda: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. A raiva e o espírito contencioso desagradam a Deus e dificultam as orações. Cabe a nós a mantermos um relacionamento justo com Deus e com o nosso próximo, para que as nossas orações possam ser atendidas. Se há uma mágoa, se há uma ofensa, cabe a nós liberarmos perdão, buscarmos a reconciliação e vivemos em paz com o nosso próximo, para que as nossas orações possam ser atendidas por Deus. Efésios, capítulo 6, 18, nos fala ainda em relação à oração. Paulo está nos dizendo: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Cabe a nós estarmos orando, nos cobrindo uns aos outros em oração. E é possível estarmos orando sem cessar, constantemente, no Espírito, em todas as ocasiões. Confiarmos em Deus através da oração em nossa vida, de que, antes de tomarmos qualquer decisão, nós possamos estar buscando a Deus em oração, para que Ele possa estar nos conduzindo, nos dirigindo, segundo o seu propósito e segundo a sua vontade. Porque a diferença de um cristão e de um que não é cristão é que o cristão, ele tem consciência que Deus tem uma vontade específica para a sua vida.
E cabe a nós, como filhos de Deus, buscarmos esta vontade, conhecermos o coração de Deus, os sonhos de Deus. E nós podemos conseguir tudo isso através da oração. Amém? Neste mesmo capítulo 6 de Efésios, entre os versículos 10 e 17, o apóstolo Paulo está fazendo uma descrição das armas do cristão. E acrescenta a descrição da armadura à oração, que se encontra no versículo 18. A armadura é muito importante para nós cristãos, porque com a armadura nós podemos estar protegidos. Mas o que vale a armadura se nós não tivermos a oração, que é tão importante para um cristão como o ar que ele respira? Porque a maior arma que um cristão pode ter é a oração. De que adianta a armadura mais perfeita se faltar força, se a moral está baixa, se o combatente não está em comunicação com seu capitão, se não é apoiado, encorajado, suprido e dirigido? Isso nos faz pensar no combate que houve entre o exército de Israel e os filisteus. Os soldados de Israel estavam todos bem armados. Cada um tinha a sua armadura. Mas faltava a eles a coisa principal, a oração. Uma vida de oração, uma vida de submissão a Deus. E quando Davi chegou naquele campo de batalha, ele não tinha uma armadura como os soldados de Israel tinham, como os soldados filisteus tinham. Mas ele tinha um coração confiante em Deus. Ele tinha experiências profundas com Deus, porque ele era um homem de oração. Ele era um homem de intimidade com Deus. E quando ele viu que o Deus de Israel estava sendo confrontado por aquele filisteu incircunciso, ele decidiu enfrentá-lo e mostrar a esse incircunciso, o poder do seu Deus. Sem armadura, mas com um coração confiante, ele se lançou no combate, confiando que o Deus de poder, o Deus de Israel, o salvaria e lhe daria a vitória. E foi isso que aconteceu. Davi, aquele garoto, pastor das poucas ovelhas ali no deserto, mas que tinha uma experiência profunda com Deus, porque buscava constantemente Deus e tinha um estilo de vida de oração, garantiu a ele que ele pudesse estar ali, diante de todos, sem nenhuma armadura, mostrando o poder de Deus contra aquele incircunciso que estava confrontando o Deus de Israel. Aleluia! Isto é maravilhoso, não é mesmo? E nós podemos conseguir tudo isso se tão somente nós tivermos uma vida de oração, fazermos disso um estilo de vida, confiarmos em Deus, conhecê-lo melhor através da oração, para que tão somente Deus possa nos usar, para que Deus possa colocar no nosso coração, assim como Ele colocou no coração de Davi, o desejo de trazer à realidade os sonhos de Deus, de trazer a manifestação do poder de Deus. E através da oração, Deus pode nos usar como instrumentos na terra para mudarmos, para transformarmos e revelarmos ao mundo o poder do Deus maravilhoso que nós servimos. E tudo isso pela oração. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu poder maravilhoso, pela tua graça onipotente. Esse Deus lindo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fez participantes da tua obra. E pela oração, e através da oração, nós podemos contribuir para que haja mudanças, para que haja salvação em Cristo Jesus, para que vidas sejam alcançadas, para que circunstâncias sejam transformadas. E obrigada, Senhor, que o Senhor continue a nos usar, assim como o Senhor usou poderosamente Davi, que não teve medo diante daquele gigante, mas que compreendeu
que era necessário ser usado pelo teu poder, que nós possamos ser usados pelo teu poder e desejar ardentemente sermos usados pelo teu poder. Que nós possamos, Senhor, ajuda-nos a termos uma vida de oração constante e que nós possamos ter uma intimidade profunda contigo. Coloca no nosso coração os teus sonhos para o nosso tempo, para o nosso país, para as nossas vidas, no nome de Jesus. E para que em tudo isso o teu nome seja grandemente glorificado, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu encorajo você a continuar lendo a palavra de Deus e a viver uma vida de oração, a conhecer o coração de Deus através da oração e ser aquele instrumento de mudança, de transformação que Deus vai usar para os nossos tempos atuais. Amém? E nós aguardamos você para uma próxima oportunidade, assim Deus desejando. Até mais e seja audacioso na sua oração e confie no Deus poderoso que pode agir a teu favor, ao nosso favor. Amém? Até mais.